Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem de programação Python, né? Meu nome é Gustavo Maia, tá aí meu contato para quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida, estarei apto a ajudar vocês. Bom, nós vamos dar continuidade à questão de estruturas condicionais, né, onde no primeiro vídeo nós vimos onde encontramos, nós vimos operadores de comparação e nós vimos operadores lógicos. Entendemos o que é essa estrutura condicional. Nesse vídeo agora nós vamos ver estrutura condicional simples if e estrutura condicional composta if-else. Perdoe pelo meu erro no vídeo 1 de condicional, o else aqui está escrito errado, mas aqui já corrigido e vamos seguir em frente ali. Bom, nós já vimos o que é uma estrutura condicional. A gente deu até o exemplo no primeiro vídeo, onde se eu vou para cá, eu vou para o trabalho e tem dois caminhos, o mais longo e o mais curto, qual que eu vou seguir? Então, dependendo de algumas condições, eu vou saber qual que eu sigo. Então, a primeira estrutura condicional que a gente vai ver é a estrutura if. O if é uma estrutura de condição que permite avaliar uma expressão e, de acordo com o seu resultado, executar uma determinada ação. É aquele caso, eu vou avaliar uma expressão. Que é a expressão? Se o caminho mais curto estiver livre, eu vou por ele. Ou seja, avaliei essa condição. Baseado nessa condição, eu vou tomar uma ação. Então, como é que ele funciona? Eu tenho minha sequência de comandos, que eu posso vir na programação Python, que a gente já viu, né, a introdução, a gente já fez alguns programas, tem aquela sequência, e aí chega no momento que eu tenho uma condição pré-estabelecida. Essa condição pode acontecer o quê? Ela pode ser verdadeira. Se for verdadeira, o que eu vou fazer? Eu tenho aí uma ação que eu vou executar. Executo uma ou várias ações. Executo essas ações e volto para a sequência de comandos, ou caso se for o final, termino o programa. Agora, eu também tenho o que? Essa condição pode ser falsa. No caso da estrutura simples if, se essa condição for falsa, eu simplesmente pulo aquilo lá e volto para a minha sequência de comandos ou para o meu final do programa, se for o caso. Vamos ver um exemplo aqui. Tem aqui um if que eu coloquei. Coloquei uma variável idade, atribuí um valor 18 a ela e coloquei se idade menor do que 20, print, você é jovem. Como eu, na primeira célula eu declarei a idade como 18 e rodei, ela imprimiu, você é jovem. Por quê? Como a idade foi menor do que 20, ele entrou dentro aqui e imprimiu você é jovem. Já no segundo, eu coloquei idade igual a 22. Como idade 22 é maior que 20, ele não entra aqui e como não tem mais nada para executar, ele finaliza o programa. Então, como é que é a estrutura? Vamos falar sobre um pouquinho da estrutura. Como podemos notar que a estrutura do if é uma palavra reservada if, uma condição, qual que é essa condição? Idade menor do que 20. E esses dois pontos aqui, extremamente importante esses dois pontos aqui. E essas linhas abaixo, no caso aqui eu tenho uma, mas eu poderia ter várias, formam o quê? Os blocos de instruções que serão executados caso essa condição aqui seja verdadeira. Atenção, nossa atenção aqui, Vamos falar extremamente importante do que? Da indentação. O Python, essa estrutura, a maioria dos programas que você olhar, quando você tem um if aqui, ele tem if end, ou seja, logo aqui embaixo você escreve end, ele entende que terminou ali o if. O Python não tem isso, o Python não tem o end, ele trabalha com indentação. O que é isso? Tá vendo que esse print está afastado em relação ao if aqui, Então, tudo que for fazer, todas as ações que você for executado, caso essa condição seja verdadeira, eu tenho que colocar alinhada aqui abaixo com essa indentação. Se eu não colocar essa alinhada, ele acusa erro. E quando acabar minhas instruções a ser executadas, o que eu faço? Eu simplesmente volto o meu programa alinhado embaixo do if aqui, seguindo a sequência. Ele vai saber que quando esse espaço aqui voltar aqui para baixo, que as minhas condições executadas a ser executado no if acabou, e aí ali já é a minha sequência de comando. Então isso em if assim, nos loops a gente vai ver assim. Então o Python trabalha com indentação. Se você não faz essa indentação, ele acusa erro e mostra que não está indentado e vai te dar erro. Então sempre tem que ter essa indentação. Vista a estrutura if, nós vamos ver o if-else, que é bem parecido com o if. No caso do if, a gente simplesmente tinha uma ação executada caso o if for verdadeiro. No else, a gente precisa o que? Além do if-else, além de ter uma executar uma ação caso seja verdadeiro, eu entro o else, que é o quê? Se não, ou seja, se essa execução, se essa condição não for verdadeira, eu tenho outra ação para executar. Então, como é que é a sequência aqui? Nós temos a sequência de comandos que a gente tem. Aí nós vamos avaliar uma decisão, uma condição. Caso essa condição, se for verdade, eu vou executar
uma sequência de comandos aqui, uma ação a ser executada, uma, duas, várias, quantas forem necessárias, e aí vou depois para minha sequência de comandos, ou fim do programa, vai depender de como você fez. Agora, esse se também pode ser falso. No caso do if, quando era falso, ele simplesmente pulava lá para baixo a sequência de comandos. Já no caso do if e else, não. Ele vai ter aqui o quê? Uma outra ação a ser executada. E aí ele executa a ação e vem para o final do programa. É o caso do exemplo do trabalho. Se caminho curto estiver livre, vá por ele. Se não, vá pelo mais longo. Então tem uma ação a ser executada. Vamos falar um pouco agora sobre a estrutura. Como é que a gente coloca ele? Olha aqui, ó, um exemplo. Declarei uma idade igual a 18 e falei, se idade maior ou igual a 18, eu vou imprimir maior de idade. Se não, a ele aqui, ó, eu vou imprimir menor de idade. No primeiro, como eu coloquei idade igual a 18, se fosse outro valor 19, 20, o que ele ia fazer? Entrou aqui, entrou nesse primeira parte, que essa condição é verdadeira, então entrou aqui e imprimiu maior de idade. Como aqui na segunda célula aqui, ó, para vocês verem, eu coloquei idade 16, o que ele fez? Ó, não é maior, então ele pulou direto aqui para o else, ó, e imprimiu menor de idade. Ó, nossa atenção aqui, ó. Primeiro, ó, vamos falar da estrutura, ó. Tem o if, condição, os dois pontos, a indentação aqui, ó. E aí agora o else é a mesma coisa, tá vendo? O else tem que ficar alinhado exatamente embaixo do if aqui, os dois pontos e a indentação. Se eu quisesse continuar o programa, já executou, eu viria continuando aqui embaixo, nessa coluna aqui, ó, certinho. Agora, se eu tivesse mais condições a ser executadas, simplesmente colocar embaixo do print aqui e executando aquelas ações ali. Então, é extremamente importante essa parte ali de indentação, da forma como coloca, desses dois pontos, então são necessários para executar. Isso nós vamos ver, né, que o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser exatamente sobre os exercícios, aquela parte que eu tenho certeza que vocês estão esperando, onde nós vamos realizar alguns projetinhos, nós vamos fazer alguns exemplos para vocês ficar mais adaptado ainda a esse tipo de estrutura, né, e depois depois que a gente fizer isso tudo, nós vamos para o if, que aí a gente finaliza a estrutura condicionais com mais exemplos. Bom, o que eu queria passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.